especialmente aqueles que são, por exemplo, isolados, junto a uma montanha. Então, os registros são registros extremamente interessantes e nos ajudam a ter a variação, portanto, nos últimos 1000 anos, da temperatura. Houve períodos de seca, houve períodos de calor, houve períodos de neve excessiva e assim por diante. Quais são as maiores temperaturas mundiais? Agora o registro tem uma rede de informações que coletam os dados do mundo inteiro e se estabelece uma média anual de temperatura. Até agora, a média mais alta foi 2005, 14 graus e 58 centésimos, 98, 14,56, 2002, 14,54, 2003, 14,52 e 2004, 14,48. Vocês percebem uma variação de 0,2, né, a menos, em geral. A temperatura de 2007 será uma das mais elevadas e deve estar entre essas aqui. Então, dos últimos 14, 15 anos, 10 desses anos são os mais quentes até agora registrados. Mas, diminuindo ainda, para os 6 mais quentes estarão aqui. E não sei quantos já leram, mas 2008 também estará bem acima da média. Os indicadores mostram isso porque é um efeito somatório. Quando você aumenta a temperatura no ano, ele é extremamente quente, ele reflete nas geleiras e tal, e para recompor isso, fica mais difícil. Então, prepara para ficar mais quente no ano seguinte. Próximo. Nos dois polos terrestres e nas altas montanhas, até a década de 80, a situação estava em equilíbrio, vamos dizer assim. Podia ter um ano um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, mas havia ainda um equilíbrio. Era possível retornar, não é? Depois ao equilíbrio. E isso ocorria, então, regularmente, e havia reposição da neve no período frio, e o ciclo continuava. Mas, essa situação começou a mudar a partir da década de 80, e o equilíbrio começou a ser rompido. Então, durante os últimos 25 anos, o mundo começou a assistir uma preocupante situação de desequilíbrio no clima e no aumento da temperatura. No ano passado, aqui está uma foto muito interessante que vocês veem do dia 21 de setembro de 2005. Tinha sido a época de maior degelo. Vocês viram lá, 2005 foi a época de maior degelo. Então isso aqui é no dia em que o degelo estava máximo, na região do Polo Norte. Então era esse o contorno aqui. E agora, no dia 16 de setembro de 2007, veja o que aconteceu, a perda enorme de todo esse pedaço. Por isso que 2007 será extremamente quente, todos os indicadores levam a isso. E esse foi o dia máximo de degelo. Tá? Então, vocês comparam as duas datas, 21 de setembro de 2005, com 16 de setembro de 2007, vocês têm, esse foi o ano mais quente, veja bem, eu não estou pegando do ano menos quente. Do mais quente, que foi 2005, agora em 2007, então o estrago, vamos dizer assim, foi muito grave na região do Polo Norte. Volta um pouquinho. Nessa região, o gelo é uma calota de 3 metros em média. Então, esse gelo que está aqui é um gelo de superfície sobre o oceano em geral. Pode pegar alguma ilha, alguma coisa, mas em geral é gelo de 3 metros em cima da água.
do oceano. Por isso que, não sei se vocês já viram, mas aqueles submarinos nucleares, eles vão por baixo da camada na água e emergem e rompem essa camada de 3 metros. Não sei se vocês lembram de ter visto alguma coisa assim, mas ele pode viajar por baixo. E ele está se tornando extremamente descontínuo. Então, por exemplo, um urso polar que tinha a superfície contínua, agora ele tem que nadar 10 quilômetros, 20, 30 quilômetros para achar outro pedaço de gelo. Os navios estão passando aqui. O meu irmão, no ano passado, ele pegou um navio e foi para essa região, o Sérgio. Levar a malinha do Dr. Milton Afonso. Então, ele esteve na Groenlândia no início aqui, mas os navios já estão fazendo a passagem nessa época. Próximo. O Polo Sul. O Polo Sul é diferente. É um continente inabitado. Ele é bem maior que o Brasil, não é? Tem 13 milhões, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. E o importante é que ele tem 90% da água doce do mundo. Só que em vez de ele estar sobre o mar, ele está sobre a terra. E em alguns lugares ele chega a 3 quilômetros de gelo em cima da área continental. Então é muita água, água doce. É muita água. E é o grande reservatório de água da Terra. Até alguns países do Oriente Médio, eles têm caçado esses grandes icebergs e levado rapidamente, puxando água doce para atender aqueles países que não têm água, ou pouca água. A água custa muito caro. Então, há um desprendimento de enormes blocos, e isso é observado, é fotografado por satélite. Nas altas cordilheiras de montanhas, estão reservatórios que estão diminuindo a cada ano. Isso é visível. Desculpe a interrupção. Pronto? Fala. Estou falando agora. Fala. Não, localiza onde ele está. Pede para ele ver. Tá bom. Dá a ordem lá. Isso, puxa ele. Tá bom, tchau. Tá. Tá bom. Eu dou o recado, tchau. Noah, a minha esposa precisa falar com você urgente. 9311. Puxa lá, obrigado. Desculpe a interrupção. Mas não foi programada. Volta um pouquinho no anterior. A outra característica é o seguinte: não é só uma consequência desse degelo nas montanhas, aqui na América do Sul, nos Andes, nos Alpes, no Himalaia. Uma consequência é que os mosquitos que estavam no patamar de até 1.000 metros de altitude, eles estão chegando já a 3.500, 4.000 metros de altitude. E daí? E daí que as doenças, por exemplo, na Bolívia, no Peru, cólera é endêmico. Então, atinge lugares que não eram atingidos e tem consequências na saúde, etc. Diminui a água. Os países andinos, a água vem dos Andes, o degelo. Então, se você diminui, quer dizer que vai diminuir a água. Mas você fala, bom, estamos salvos. Não, não estamos não, porque o Amazonas ele surge nos Andes também. Os primeiros grandes, as fontes iniciais do Amazonas estão nos Andes. Então, se diminui o degelo, vai diminuir lá no Amazonas. Também. É claro que não é só dos Andes, mas influi. Próxima. Veja bem, você fala assim, não, quem sabe os adventistas têm uma visão apocalíptica do mundo, falam em fim do mundo, isso, né?
Nenhuma dessas publicações aqui é religiosa. Aliás, eu destaco a primeira, né? Ciência Hoje. Pergunta: o fim do mundo? Como é que uma revista científica coloca uma pergunta dessa? Preocupação grave. Preocupação grave. Os Sinais do Apocalipse. Não é uma série evangelística adventista.